período atual de pandemia do novo coronavírus pode impactar negativamente nos pacientes com hipertensão, tendo em vista que a situação tende a deixar as pessoas mais ansiosas, angustiadas e estressadas. Tudo isso atua como fator de risco para a pressão alta. É claro que isso depende muito de cada paciente e da maneira como a situação é momentaneamente encarada. A medicina acredita ser fundamental que o paciente converse sempre com o médico de confiança para verificar a melhor estratégia para o ajuste da pressão arterial. É isso o que faremos a partir de agora. Nós vamos conversar com o médico cardiologista, Dr. Rodrigo Andrade. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Tarde News. Prazer é todo meu. Doutor, como a pandemia tem afetado a pressão arterial das pessoas? Olha, essa pandemia, ela veio para impactar a vida de todo mundo, né? A sociedade mudou demais, as pessoas em confinamento acabaram... no princípio começou a evitar a prática de atividade física, pensou que fosse uma coisa momentânea, aumentou o consumo de bebida alcoólica, e também o estresse emocional foi um fator impactante, né? Acho que o medo desse vírus, o medo de vendo pessoas próximas falecerem, acabou que levou a esse impacto todo e acabou que a pressão arterial foi lá para cima mesmo. Sem contar que as pessoas ficaram com medo em certos momentos da pandemia e deixaram aquela consulta de rotina para depois, né? Então, muitas pessoas foram pegas de surpresa, né? Não morreram de coronavírus, mas morreram de complicações de uma falta de controle de doenças cardiovasculares. Então, pelo que o senhor está falando, além de pessoas terem desenvolvido a pressão alta, muita gente que já tinha teve o caso agravado. Ah, com certeza, não tenha dúvida, porque a hipertensão arterial é uma doença que a gente tem que fazer o diagnóstico. Muitas vezes ela vem assintomática e quando a gente tem um caso de pressão alta que a gente já conhece, né, o diagnóstico, tem que ser feito um controle, não é basicamente só controlando a pressão, tem outros fatores de risco, outras comorbidades que têm que ser investigadas e inclusive tratadas. Se deixar passar muito tempo, isso aí pode virar uma complicação, né? Doutor, realmente esse medo do contágio com o coronavírus, essa ansiedade, o estresse nas alturas, pode realmente contribuir para que a pessoa que não tenha pressão alta venha a desenvolver ou para aquele que já tem, piore ainda? Com certeza. Por quê? Porque quando a gente tem um medo, uma ansiedade, alguma coisa que nos frustre, que nos cause angústia, a adrenalina do corpo vai lá para cima. Com a adrenalina, a gente faz vasoconstrição dos vasos. Os vasos sanguíneos se contraem, aumenta o retorno venoso e aumenta a pressão arterial, de qualquer forma. É bastante preocupante. Doutora, a gente já sabe que no caso de doenças em geral, a alimentação influencia. Uma boa alimentação pode aumentar a imunidade, enfim, traz uma série de benefícios e a má alimentação traz os malefícios. No caso da hipertensão, a alimentação também interfere? Interfere com dois fatores. Primeiro, o consumo excessivo de sal, né, de alimentos contendo muito sódio, vai trazer a hipertensão arterial à tona, né? E o segundo, que dependendo do tanto de ingesta calórica que a gente fizer e o aumento de peso, hoje o aumento de peso a gente sabe que é o fator mais primordial para o aparecimento e não o controle da pressão arterial. Quando a gente consegue, à medida que a gente tem um emagrecimento, a perda ponderal, é a medida não farmacológica que mais consegue contribuir para a melhora da pressão alta. Eu consigo, às vezes, controlar isso só perdendo peso, fazendo atividade física, mas é muito peso que eu tenho que perder para pouco benefício. Às vezes, quando o paciente precisa de tomar remédio, às vezes ele já é magro, às vezes ele não tem como perder. A cada 6 quilos que a pessoa perde, ele consegue perder 1 ponto da pressão arterial. Olha só que dá. Então, é muita coisa que ele tem que perder de peso para poder conseguir controlar a pressão sem remédio. Talvez, se ele for muito obeso e essa pressão veio por causa da obesidade, né, porque a pressão alta é uma doença multifatorial. Então, se o fator primordial for a obesidade e ele perder esse peso em excesso, que seja bastante, ele consegue controlar a pressão.
Sendo uma doença multifatorial, no caso que a gente relatou, de pessoas que ficaram ansiosas por causa da pandemia, essas pessoas têm a chance de não precisar de medicamento para poder voltar a pressão para o que é considerado normal ou só mesmo com remédio? Não, pode ser que ele consiga controlar isso, controlando o estresse emocional, melhorando os hábitos de vida, talvez ele consiga, né? Mas para isso a gente tem que controlar o fator que está gerando esse estresse emocional, que está sendo muito mais difícil do que controlar a pressão, né? E acabar com essa pandemia. Verdade, infelizmente. Doutor, falando ainda em pandemia, a gente percebe que amanhã aqui em Goiânia e pelos próximos dias, provavelmente nas cidades do interior do estado, pessoas com comorbidades poderão ser vacinadas contra a Covid-19, inclusive pessoas que têm hipertensão. O senhor pode passar para a gente as regras qualquer pessoa que tiver hipertensão pode ser vacinada? Como que ficou essa questão? Olha, tem muitos pacientes que estão tendo essa dúvida mesmo, mas a gente só vai conseguir vacinar os pacientes com hipertensão, aqueles que têm uma pressão muito elevada, que a gente é considerada uma hipertensão resistente, que usa mais de 3 antihipertensivos, né, uma associação de 3 ou 4 remédios, ou então aquele paciente que tem uma pressão de 18/11, 180, acima de 180/110, que é uma pressão muito elevada, que a gente considera o estágio 3 de hipertensão, aí sim, só a hipertensão isolada a gente consegue vacinar o paciente. Agora, se o paciente tem hipertensão arterial, não basta de somente ter hipertensão. Olha, eu tenho hipertensão, tomo um remédio, estou controlando, beleza. Mas ele tem que ter alguns fatores de risco, ele tem que ter lesões de órgão-alvo, outras comorbidades, ou seja, ele tem que ter algumas doenças ou complicações da hipertensão já presentes. Então, a vacinação em si não é só pela hipertensão em si, é pela hipertensão associada aos outros fatores, que pode ser diabetes, colesterol alto, obesidade, ou já uma complicação ocular, ou então renal, ou uma complicação cardíaca, que seja um infarto por causa da hipertensão, ou uma insuficiência cardíaca, o que a gente chama de cardiopatia hipertensiva, ou então um derrame, né, um AVC por conta de hipertensão. Aí sim, esse paciente, mesmo que com a pressão mais controlada, tomando poucos remédios, esse também teria indicação da vacinação. Mas somente a pressão alta isoladamente seria aquela pressão muito estourada ou que precisa de 3 remédios para poder controlá-la. Certo. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, pela presença aqui no Tarde News. Eu agradeço, sempre estou à disposição, que vocês precisarem, estou aí.